bicho! Chama o bombeiro lá! Yes, science! Salve, web amigos e web amigas. Estamos começando mais um episódio do podcast dos Loufistas. E quem está conosco, João Paulo Mantovan. Eu sou a Larissa Gabriela e eu passo a palavra pro João para ele dar um oizinho para vocês. Olá, gente. Estamos aí em mais um episódio. Esse aqui vai ser mais um episódio bônus. A gente está fazendo esse episódio aqui mais como um episódio bônus, porque as aulas estão para voltar, né? Então, vamos ver aí o que vai dar. E eu espero que vocês gostem desses episódios. Hoje nós estamos com um convidado, o grande Pedro Augusto. Eu passo a palavra para ele se apresentar, falar um pouquinho sobre ele. Já antecipo aqui que a voz dele é bem impactante. Olá, tudo bem com todos? Depois dessa apresentação que me resta rir. Eu sou Pedro Augusto, eu tenho 22 anos. Eu não participo do PIBID, mas eu conheço o João e a Larissa pela UFABC. Nós iniciamos juntos e nos tornamos amigos. E estou lisonjeado de participar desse podcast, que eu sou o fã número 1. Pedro, muito obrigada por participar, sério mesmo. E espero que a conversa seja muito boa. Mesmo curta, mas que a gente consiga passar um pouquinho das nossas vivências. Bom, a ideia desse podcast é a gente trazer alguns aspectos da ciência que está no nosso cotidiano. Já que a ciência, ela não fica só nos laboratórios ou só nas universidades. Todo o nosso dia a dia tem um aspecto científico e eu acho que a escola ela tem um papel importante de trazer essa realidade, sabe? Eu lembro que quando eu estava nas minhas aulas de física, tanto no Senai quanto na escola mesmo, quando eu descobria um aspecto da física ou da química que fazia parte do meu cotidiano, aquilo me animava. Eu chegava em casa e começava a falar com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão. Enfim, eu acho que isso é legal da ciência, que você consegue aplicar ela no cotidiano. Não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre isso, senão eu já engatilho aqui. Eu lembro que eu só me apaixonei por química quando eu fiz um experimento pela primeira vez. Eu lembro que quando eu tinha uma aproximação, eu queria fazer contabilidade, porque eu tinha amigos educadores e eles ganham dinheiro, então eu queria fazer contabilidade. Mas quando eu entrei no ensino médio, o meu professor de química, que não era muito bom, mas ele nos levou para o laboratório um dia e nós fizemos cristais de alumínio brilhantes. Nós compramos o cristal de alumínio, colocamos em barbante e colocamos um pouco de corante. É algo bem, bem simples, mas o ambiente do laboratório, o fazer aquilo, o poder entender o que está acontecendo, me aproximou da química e fez com que ela se tornasse real. Então, é muito... Quando nós colocamos a química, a física, a biologia no nosso cotidiano, nós aproximamos dos alunos e faz com que a ciência seja apaixonante e, Perfeito, Pedro. E eu acho bem legal essa parte dos experimentos, porque a gente vê na prática, né? Os experimentos fica bem invisível. Isso é fantástico. Então, nesse episódio a gente separou uma parte, né, que envolve conceitos científicos e que a gente tem contato todo dia, ou mesmo não todo dia, mas em algumas partes da vida a gente tem contato com isso, que seria o conceito que está por trás do ar-condicionado. O ar-condicionado é uma máquina térmica que deixa o ambiente com determinada temperatura, né, que é regulável lá. E nessa máquina a gente tem diversos conceitos científicos que a gente aprende, né, na escola, que tanto a parte da física quanto a parte da química, enfim. Passo a palavra para o Pedro, ele pesquisou melhor do que eu para falar, e fique à vontade, Pedro. O ar-condicionado ele tem um conceito muito interessante. Ele é dividido em duas partes. A parte de dentro e a parte de fora. E é muito interessante isso, porque até eu estudar sobre o ar-condicionado,
eu achava que, tipo, era tudo integrado e aquela parte de fora ela era só por conta do líquido que escorria. Mas não, tipo, ele tem uma. Cada parte tem uma função muito importante. Mas nós não podemos começar por aí, não é mesmo? Nós não podemos começar já no meio, nós temos que começar do começo. Com a criação do ar-condicionado, que foi Willis Carrier que criou. E ele criou porque falaram para ele que uma editora tinha um ambiente muito quente e ambientes quentes produzem umidade. E essa umidade ela faz com que esse ambiente esfrie um pouco. Para não fazer ele, por conta dessa necessidade da editora, criou essa máquina. Que tem um sistema muito simples. Ela foi aprimorando conforme o tempo foi passando. No começo ela era gigantesca. E assim como qualquer aparelho criado, inicialmente ele foi gigantesco, computadores, celulares, e conforme o tempo foi passando, com o avanço da tecnologia, foi diminuindo. Então, os primeiros ares condicionados, eles foram criados exatamente para esses ambientes gigantescos, poder resfriar o ambiente como um todo. E aí, agora nós temos esse mesmo conceito de ar-condicionado empregado nas geladeiras, pequenos freezers, nós vemos aqueles mini bares em ares condicionados muito menores para resfriar só um ambiente da casa. Então, conforme o avanço da tecnologia, também foi avançando isso. E também foi avançando um conceito muito interessante que nós falaremos mais para frente. Então, mas primeiro nós vamos falar como funcionam os ares condicionados. Vamos pensar em uma tubulação. Essa tubulação em forma de um quadrado. Então, dentro dessa tubulação nós temos um gás. Um gás que ele tem uma temperatura próxima ao do ambiente. Então, por exemplo, em um calor de 40 graus, o seu quarto, por conta da sua presença, por conta... Vamos imaginar que no seu quarto tem uma TV, no seu quarto tem um videogame. Tudo isso ajuda a aquecer o local. Então vamos dizer que num calor de 40 graus, seu quarto está a uma temperatura de uns 43. Esse fluido ele tem que ter uma temperatura parecida. Então esse fluido ele tem uma temperatura média com o local. Hoje em dia esse fluido é hidrofluorcarboneto. Eles são hidrofluorcarbonetos, mas antigamente não era, que a gente ainda vai chegar nisso. E vamos fingir que esse gás ele está em movimento dentro dessa tubulação. Quando nós pensamos nesse gás, e como ele tem uma temperatura parecida, então ele tem lá a sua temperatura e a sua temperatura não muda. Mas quando nós pensamos, por exemplo, no conceito de pressão e a sua influência na temperatura, nós vemos algo muito interessante. Porque o que há dentro dessa tubulação também, além desse gás? Um compressor. O que esse compressor faz? O lado da tubulação que está dentro da casa, ele vai passar em uma temperatura muito menor por conta do conceito de pressão. Porque quanto menor a pressão, menor é a temperatura. Se nós formos lembrar lá da formulita, PV igual a nRT, se nós passarmos o T dividindo para o outro lado, nós vemos que o P e o T são diretamente proporcionais. Então a temperatura e a pressão são diretamente proporcionais. Quanto maior a pressão, maior a temperatura. Quanto menor a pressão, menor a temperatura. Então vamos lá. Nós colocamos um compressor que vai diminuir a pressão bem entre o ambiente externo e o ambiente interno. Então, quando o gás entra, a pressão dele dentro da casa, por conta desse compressor na tubulação, ele é muito menor. E com isso a temperatura também será muito menor. Pode chegar até uma temperatura de uns 4, 5 graus Celsius. Dependendo da temperatura que você colocar em seu ar-condicionado para resfriar o ambiente. Só que quando sai da casa
e vai para o ambiente, aí há uma descompressão, que faz com que a temperatura volte a subir. Só que aí é que é o interessante, a temperatura não volta a subir. De novo, vamos colocar que está uns 40 graus. A temperatura não volta para uns 40 graus. Ela volta para uns 55. Por conta dessa descompressão, o tamanho do tubo será muito maior. Então volta para uns 55. E quando chega do lado de fora, há uma diminuição por conta da troca de calor com o ambiente. Então, vai para o ambiente com 55 graus Celsius. Conforme a troca de calor com o próprio ambiente, que está a uns 40 graus, ele diminui a cerca de uns 52, 53 graus Celsius, até o compressor novamente, que faz com que a temperatura chegue a uns 4 graus e saia a uns 6, conforme a troca de calor com o ambiente. E assim funciona o resfriamento de uma casa. Porque enquanto esse gás está fazendo esse movimento, tem ventiladores empurrando esse gás frio para fora. Não o gás em si, porque o gás está dentro da tubulação, mas o próprio ar gelado, ele é empurrado para fora, para o ambiente, que aí é a troca de calor, e nós nos resfriamos. Os hidrofluorcarbonetos, eles são utilizados hoje, mas inicialmente lá com Carrier, eles não eram utilizados. Era o clorofluorcarboneto, o famoso CFC, que era muito utilizado no século passado, mas digamos que ele não ajudava muito o meio ambiente. Ao contrário, ele atrapalhava demais, causando vários buracos na camada de ozônio. O uso excessivo do clorofluorcarboneto. E conforme o tempo foi passando, nós fomos percebendo que o meio ambiente também é importante, sobreviver no planeta Terra também é importante, e foi trocado o clorofluorcarboneto pelo hidrofluorcarboneto. Eu não sabia de todas essas partes do funcionamento de um ar-condicionado. E, sério, tipo, na sua fala eu encontrei diversos aspectos da física e da química, né? Tipo, tem o conceito de calor, né? Que envolve a máquina térmica, que é tipo a energia que está em trânsito. Tem o conceito dos hidrofluorcarbonetos também, que envolve um pouco da biologia e da questão mais ambiental, né? Que tem a preocupação, né, que houve de acabar com esses gases na atmosfera que provoca a obstrução, né, da camada de ozônio. Deixa eu ver outro conceito. E tem uma parte que eu acho legal do ar-condicionado em si, quando eu aprendi que, tipo, por que geralmente coloca ele numa parte superior? Por causa que, como o ar que é feito lá, ele é mais denso, né? Ele tende a cair. Aí o ar quente, ele é menos denso e ele sobe. Eu acho isso fantástico, que tem esses conceitos que fazem com que o funcionamento do ar-condicionado seja mais efetivo. E eu acho que é isso. Então, gente, esse foi mais um episódio. A gente aprendeu um pouco sobre alguns aspectos, né, da ciência que está envolvendo máquinas térmicas, não só o ar-condicionado, mas a geladeira da sua casa tem esses conceitos também. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a participação do Pedro. Sério, eu falo de coração, é um imenso prazer tê-lo aqui. E agradeço por vocês que estão ouvindo a gente. E Então eu vou fazer meu agradecimento. Eu gostaria de agradecer muito pelo convite de coração. Eu sempre amei ouvir podcasts. Eu ouço podcasts
há mais de 10 anos, então participar de um é meu sonho de príncipe. E muito bom falar sobre ciência, falar sobre todos esses conceitos pequenos que estão dentro de algo que é comum. O ar-condicionado é comum para todo mundo, mas a madeira, por exemplo, é. Então, falar sobre esses conceitos dentro de algo tão comum e de como a ciência faz parte do nosso cotidiano, assim, para mim é magnífico. Então, só tenho que agradecer por essa oportunidade. Valeu.